Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Vera Barroso. Sabe que dia é hoje, Vera? Hoje é o dia do abraço. É o dia do abraço. Um abraço, gente. Boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de prevenção de incêndio em prédios históricos, vamos falar de teatro e vai ter música. Nossos convidados são Marisa. Marisa é uma cantora, Marisa é portuguesa. Ela está lançando um novo disco numa turnê internacional e ela vai fazer 4 shows aqui no Brasil. Muito bom. Wagner Victor é engenheiro e colunista do Sem Censura. Ele fala sobre a importância de um plano de prevenção de incêndios em prédios históricos. Muito bem, estamos com Zaira Zambelli, que é atriz. Ela está em cartaz aqui no Rio com a peça Bailei na Curva, sucesso dos anos 80. Bom, se você que está em casa se interessou pelas nossas pautas e quer participar do Sem Censura, vai até a sua rede social e manda uma mensagem usando a hashtag Sem Censura. Maravilha, nós estamos com João Frade no acordeon, com Pedro Joia no violão, com Marisa Linda, que vai cantar pra gente o quê, Marisa? Quem me dera. Quem me dera. Oba. Você... Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o meu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo, a ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar o teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar o teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. O meu amor é puro, é tão grande e resistente como um embondeiro. Por ti eu vou onde não queria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração.
Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada. Em 2011, o Portugal se candidatou para, com o fado para ganhar como patrimônio material da humanidade. Quem foi a embaixatriz, a embaixadora do fado, foi Dona Marisa com o Carlos do Carmo, que tem tudo a ver com a sua infância. Tem. É engraçado porque eu comecei a cantar fado com 5 anos, porque eu cresci num bairro muito típico de Lisboa, onde, desde o século XIX, que o fado é rei e senhor do bairro. Toda a gente canta, toda a gente ouve fado. E eu tive o privilégio de Mouraria. Na Mouraria. E eu tive o privilégio de crescer nesse bairro em Lisboa. E o meu pai, porque eu nasci em África, nasci em Moçambique, e o meu pai, para ver se a gente se conseguia enquadrar no bairro, que aquilo é tipo um bairro louco, não é? Claro, se não claro, faz parte da família, eles também não recebem. Então, o meu pai, para ver se a gente conseguia fazer parte da família, passou a fazer uns fins de semana de fado. E como meu pai adora fado, mas só gostava de vozes masculinas. Eu acho que ele hoje gosta de alguma voz feminina, tirando a filha dele. Da filha dele, da filha Ele não dele. gostava de Amália? Não, eu ouvi a Amália muito tarde na minha vida, muito tarde. Ele muito só tarde. ouvia Carlos do Carmo. Eu ouvia Carlos do Carmo, ouvia Fernando Farinha, Fernando Maurício, Tristão da Silva. Que são maravilhosos. Sim, fabulosos. E o Carlos foi o meu mentor, sem saber, porque o fado é uma tradição oral e é passada dos mais velhos para os mais novos, não existiam escolas na altura. E o primeiro fado que eu canto é Os Putos, do Carlos do Carmo. E o Carlos do Carmo faz parte da minha vida, sem saber, e mais tarde nos conhecemos e nos tornamos grandes amigos. E ele até canta. Vocês cantaram Cantamos juntos muitas vezes. Uma das grandes memórias que eu tenho de cantar com o Carlos foi quando eu fui cantar ao Royal Albert Hall e levei o Carlos como meu convidado. Então, aí a aluna levou o professor, o que foi bom. Não, eu tenho umas histórias tuas que são maravilhosas. Eu sei que você, de repente, cantou, não sei se foi Loucura, no Carnegie Hall, e aí, de repente, 6 minutos, todo mundo em pé aplaudindo. Aí, no dia seguinte, o Warren Beatty pediu o telefone dela. Entendeu? É mas assim. Isso foi em Los Angeles. Não, mas também, mas é tudo... Foi, o Warren Beatty queria me conhecer, eu disse que não estava com muita disponibilidade no momento. Jura que você fez isso, Marisa? Eu ia viajar, não dava. Ai, você tem que voltar lá e conhecer ele, imagina. A sua vida é cheia de viagens, né? O tempo inteiro viajando. O tempo inteiro. Houve uma altura que ficou mais calmo, quando o meu filho nasceu. Eu fazia cerca de 200 concertos por ano. Uau! E quando o meu filho nasceu, eu decidi dar um tempo mais para a família, ficar mais perto da família e entender o crescimento, estar mais junto. Então, até ele fazer 3 anos, eu deixei de cantar e depois voltei. Que ótimo. E ele está com que idade agora? 8. 8 anos ainda, você ainda tem que fazer só uns 100 por ano. Andamos por esse número. Daqui a pouco ele está tocando com você e vai estar na banda. Ele já pediu para ir aprender a tocar guitarra portuguesa. Eu estou fascinada com o meu filho. Não queria nada que ele fosse músico, mas se é um desejo dele e se ele ficar feliz, tudo bem. É verdade que uma vez você foi fazer um show no Olympia de Paris, você já era muito conhecida, e a sua mãe disse assim, minha filha, já não vai encher esse lugar, não. É verdade isso? Não, a minha mãe não acreditava. O meu pai dizia, eu acho que para mim, só serás famosa no dia que cantares no Olympia de Paris. O português é aquela coisa do Olympia de Paris, né? Marquei concerto e não disse nada, viajei. E no dia do concerto de manhã, eu pedi para irem buscar os meus pais e ninguém lhes disse para onde é que eles iam. Foram para o aeroporto. Quando chegaram em Paris, eu disse, eu hoje canto no Olympia de Paris. E a minha mãe só dizia, que vergonha, tu não desenvergonhes, pelo amor de Deus, canta como deve ser, tu não desenvergonhes. E aí você não se envergonhou? Eu acho que não. Mas olha só, Marisa, essa música é um exemplo de como você foge do fado. O fado te agarra e você foge do fado. Olha, Vera, eu tenho que ser sincera. São praticamente 20 anos de percurso, de disco. E quando um artista não tem o seu ADN, não põe o seu ADN naquilo que faz, ele se perde. Isto é a minha opinião. Atenção, claro, que eu não estou aqui falando... Estou falando de mim. E eu acho que cada vez mais a música que eu faço, tendo a raiz do fado, mas eu sou uma mistura. Eu sou mestiça, para já. Minha avó é negra, minha mãe é mestiça, meu pai é branco.
Então, eu sou uma mistura. E dessa mistura, eu cresci do lado da minha mãe com uma educação muito africana e do lado do meu pai com uma educação muito portuguesa. Então, essa mistura acaba por fazer um caldeirão, uma miscelânea aqui na minha cabeça, de música, de literatura, de tudo. E quando eu penso em fazer música, a minha música, isso aparece, é o meu ADN, eu não posso mentir. Apesar de amar fado, cantar fados tradicionais, os meus concertos têm fados tradicionais, existe já uma forma de me expressar quando quero cantar, porque eu estou a cantar a minha vida, eu estou a cantar as minhas feridas, eu estou a cantar as minhas lágrimas, os meus sorrisos. É isso que eu gosto de cantar, eu gosto de cantar eu. E você é uma menina jovem, que nasceu há muito pouco tempo para ter esse... O fado é muito pesado, né? O fado traz uma carga, não é pesada, mas traz uma carga melancólica. O fado, para quem não sabe, é um triângulo lusófono, tal como eu sou. E esse triângulo lusófono aparece entre África, Portugal e Brasil. Esse triângulo lusófono, que nasce essa música maravilhosa que é o fado, que é tão mágica, ela canta a vida, a expressão da vida do ser humano, as alegrias, as melancolias, os sorrisos, as lágrimas, a morte, as tragédias que você tanto que eu gosta. Os medos, tudo isso faz parte desta música. Então, essa música é muito viva. Eu também vivo numa Lisboa e num Portugal moderno, então também tenho que cantar um pouco dessa modernidade. Vera, posso fazer uma pergunta? Com certeza. Na realidade, contam que o fado, basicamente, ele foi uma inversão, né? Ele surge no Brasil e a família real, quando volta, surge de origem africana, um canto de origem africana, essa aqui é a história que contam, e retorna a Portugal através da família real e se consolida em Portugal. Essa história mesmo, e eu vejo quando você fala esse tripé, é realmente isso? O fado, primeiro, começa como uma forma de dança. O que vocês têm hoje muito parecido com a capoeira, o fado tinha uma expressão também assim muito parecida que se chamava bater o fado. E o fado vem das classes trabalhadoras, não vem do rei, da rainha, da família real. O fado vem das prostitutas, dos ladrões. O fado é uma música que vem de classe muito baixa. Quando ele chega a Portugal, depois de os portugueses terem que voltar de novo, acabou o Império, né? Brasil, ele tem uma parte da sua origem no Brasil mesmo? Tem. Tem uma parte da sua origem no Brasil. Eu começo aqui como uma forma de dança, não cantado. Atenção, não cantado. Ele aqui era só dançado. Mas a dança era o bater o fado, a umbigada, que era um umbigo com umbigo. Isso aqui também tem a umbigada. Pronto. E essas formas de dança, essa expressão de dança, era muito erótica na altura, quando chega a Lisboa, e passa a ser cantado em vez de ser dançado. E o canto, o que é que expressa? Era como um jornal. Como as classes mais baixas não sabiam ler, eles cantavam o que se passava na corte, o que se passava na sociedade da época. Então, havia fados que tinham 12 minutos. E o fado obriga a uma métrica, uma métrica poética. Nós trabalhamos com quadras, com quintilhas, sextilhas, decassílabos, alexandrinos. Tudo isso faz parte. Então, tem que se estudar um bocadinho. Mas a história não era cantado aqui. No Brasil não era cantado, mas sim dançado. E virou canto lá. Você tem uma ligação muito grande com o Brasil. Você, inclusive, conhece lugares do Brasil que muito brasileiro não conhece, né? Como é que é isso? Olha, o meu pai viveu aqui no Brasil. Aliás, o meu nome vem de uma cantora brasileira que se chamava Marisa Gata Manso. Jura que você tem nome bonito? Que bacana isso! Ela é maravilhosa. E o meu pai amava essa cantora, que eu acho que ela teve um sucesso gigante nos anos 60, e o meu pai se apaixonou, eu acho que se apaixonou mais pela cantora, se calhar, do que da música. Não sei, nunca lhe perguntei muito isso. Acho que a minha mãe ficaria um bocado chateada, mas eu também acho que nunca chegou a conhecer. E o meu pai, como viveu aqui, e gostou muito do Brasil, e tinha uma grande paixão, ele falava do Brasil, e sempre me falou do Brasil assim como algo mágico. E então, o meu grande sonho era vir ao Brasil. Aos meus 21 anos, há pouco tempo, portanto, claro. Aos meus 21 anos, surgiu um convite para eu fazer parte de um navio de cruzeiros que fazia a costa do Nordeste. E eu, sem dizer nada a ninguém, fiz uma mochila e disse à minha mãe, amanhã eu vou para o Brasil. E a minha mãe disse, ela é louca. E foi. No dia seguinte, estava embarcada nesse navio para vir para o Brasil. Passei aqui uns tempos maravilhosos. Todo ano você vinha? Não. Foi só uma vez? Foram 6 meses direto nesse navio. 6 meses direto?
Foi fantástico, eu Você amei. morava no navio? Morava num navio e cantava nesse navio e toda a gente achava que eu era brasileira. Porque você deve ter perdido totalmente o sotaque português. Não, é que eu você gosto agora do sotaque. constrói. Eu gosto do sotaque, quando dá alguma coisa acontece no Olha. meu coração. Então tem um bocadinho de sotaque. Mas você, quando canta fado, você consegue introduzir uma coisa moderna no fado. A verdade é essa. Mas a intenção, É por isso que a eu intenção não é essa. A intenção é ser muito puro e muito verdadeiro. Todas as artes e todas as expressões de arte, tudo aquilo que a gente faz, está aqui uma atriz, aquele senhor também trabalha tem que ser verdadeiro. Se não for verdadeiro, vocês também, se vocês não fizerem uma coisa verdadeira, as pessoas sentem. E ao sentirem se afastam, elas não ficam, não prestam atenção. As pessoas prestam atenção quando nós somos puros e verdadeiros naquilo que estamos fazendo. Você é uma mulher muito bonita e muito bem vestida. Obrigada. Você, em todos os seus shows, a gente estava conversando com a Emília, que todos, é chiquérrima. Quem é que veste você? O maior Chanel. estilista português, João Rolo. É lindo o que ele faz. João Rolo. É sempre muito bonito, você é muito elogiada por causa disso, né? Eu acho que a parte visual também é extremamente importante. Um concerto, quando a gente está num palco, o palco é uma caixa de música. A gente vê, de certa forma, magia, não é? Mas olha só, você abusa um pouco disso, porque eu já vi, eu estava contando para a Emília, eu digo, Emília, eu vi um vídeo, ela no Union Chapel. Ah, mas isso é muito antigo. Sim, mas não interessa, tá na internet. E aí você vai lá e diz assim, agora eu vou cantar como em Portugal. Uma igreja enorme com 700 pessoas, 2.000 pessoas. Vou cantar como em Portugal. Tira o microfone. E aí ela começa a cantar. Aí a Emília me diz, você faz isso sempre. Você agora, manda microfone. o show agora começa assim, começa sem som. Uau. Só você, né? A capela. Não, com os músicos, toda a gente Tá. em palco, mas sem som. Porque eu aprendi a cantar assim. Eu cantava para o meu vizinho do terceiro andar, que eu cá embaixo, eu no terceiro, eu perguntava, Joaquim, tu ouves? Eu cantava canto mais lá para cima, achando que tendo um grande potencial, uma voz grande, um grande potencial vocal, era a coisa mais importante. Eu acho que hoje não tem importância nenhuma. Sim, Não, mas e você vê- tem isso. Não, isso, eu tive em Lisboa, no Bairro Alto, e eu fui numa casa de fado lá. Eles e, assim, cantam sem microfone. sem microfone. E você, como público, eu lembro que eu fiz um comentário assim, nossa, que maravilhosa. O público inteiro, shh, Não pode podia fazer falar barulho. nada. É um respeito absoluto Não pela pode fazer cantora barulho. e pela música. Maravilha. Você amanhã está no Rio, Amanhã estou no Vivo Rio. Vivo Rio, que é aqui no Aterro do Flamengo. Que horas é? Eu acho que... Você não sabe? Eu devia ter perguntado à produção. É difícil. Eu vou mas- perguntar no intervalo, a gente diz. É à noite. É à noite. É. No dia seguinte, você está em São Paulo. São Paulo, no Tom Brasil, No outro dia, você está... Belo Horizonte, E mais 3 dias... Porto Alegre. É muita coisa, né? Essa Mas a vida... gente está chegando uma turnê. Eu não me importo nada que seja assim tudo feito de fiada, porque depois eu fico mais tempo em casa. Tá, você está chegando dos Estados Estou Unidos. chegando dos Estados Unidos. E agora você acaba, então, em Porto Alegre e você volta para Portugal. Eu volto e no dia seguinte tenho logo um concerto perto de Lisboa, tipo 30 quilômetros de Lisboa. E aí vou indo e vindo, continua a minha turnê europeia, que agora vamos vamos a outros países que a gente não tinha ido desde o princípio do ano. E esta turnê mundial acaba dia 7 de dezembro em Portugal, em Lisboa. Tá, você não vai parar. Você não para não tão vou parar. cedo. Você só faz idas e vindas. É por causa de um namorado pequenino que eu tenho lá Aquele em casa. Martim. Martim. Você me canta, cobra. você trabalha com excelentes músicos brasileiros. Você trabalha com Jaquito, com Morelenbaum. É, meu Jaquinho, que eu gosto tanto. Dessa vez ele não está com Dessa você. vez ele não está comigo, mas vamos fazer coisas juntos, de certeza. Você já se apresentou com Gilberto Gil. Já. Você já se apresentou com Ivan Lins. Milton. Eu sei que o Pedro Joia... O Pedro tocou anos com o Ney, nosso, não foi? O nosso Ney, que eu sou fãzérrima. Fico fascinada a vê-lo em palco, é algo único. Ele é surpreendente. E, então, de música brasileira, você conhece também tudo. Conheço. E você é fã, inclusive? Sou fã de vários artistas brasileiros. Eu tenho que confessar que eu não sou uma grande conhecedora do que acontece hoje no panorama musical do Brasil. Mas, por exemplo, a minha cantora favorita é Elis. Eu sou fãzérrima de Elis. Clara Nunes.
Alcione, porque eram as músicas que a minha mãe ouvia em casa, né? Então eu fiquei fã. O nosso rei, Roberto. Não, o essa Milton. música, Quem Me Dera, é a cara do Roberto. Eu preciso encontrar o jeito de fazer você cantar com o Roberto Carlos. Podemos a tua tentar. produtora me disse que você até tem uma foto com ele. Tenho, porque eu sou tão fã, tão fã. Sabe o que aconteceu, Vera? Eu vou explicar. Minha mãe é fãzérrima. E eu, toda a minha vida, que eu me recordo, música do Roberto Carlos, eu sei o repertório todo, eu sei desde o Split Splash até, sei lá, as músicas novas. Toda a gente diz, mas como é que sabes essa música? Minha mãe, né? E então minha mãe me obrigou, disse, não, tu queres ver o Roberto Carlos, mas não vais sozinha, eu vou contigo. Então lá nos Apural estamos todas, e lá fui eu com a minha mãe. Em Portugal. Em Portugal. Ele esteve agora lá. Ele está sempre lá. Então, lá fomos as duas. Ela muito nervosa, ver o rei, né? Ai, eu sou tão fã, olha como ele está tão bem ainda, não sei o quê, aquelas coisas. É que tem no fim, ele manda aquelas rosas, né? Isso. E toda a gente olhava para mim, queria tirar foto. Podemos tirar uma foto? Assim, não, estou com a minha mãe, não me leve a mal, hoje não. E diz assim a minha mãe, olha... Eu quero aquelas rosas, vai apanhar. Agora, me imagina eu, no meio, a tentar apanhar as rosas, a levar encontrão, empurrão, tudo. E vem um segurança gigante, afasta toda a gente e diz, Dona Marisa, pode apanhar as rosas, faz favor. Que maravilha. Por mãe a gente faz tudo, né? Eu não quero as rosas. E a minha mãe ali à espera. Meu Deus, o meu direito é ter as rosas. O meu direito é ter as rosas. E no final, eu pedi se podia... a cumprimentar o Roberto, e ele foi tão gentil, ele não recebeu ninguém, mas me recebeu a mim, e a minha mãe, eu estava, e a minha mãe olhou para ele e disse, olha, eu tenho muito prazer em conhecer o senhor. Ele disse, qual senhor? E a minha mãe estava feliz, conheci o meu rei, conheci o meu Roberto. E foi genial, eu nunca mais vou esquecer aquela energia. E ele é uma pessoa com uma energia bonita. Eu acho que vai ficar lindo vocês duas Vamos cantando tentar. Quem Me Dera. Vamos tentar. Ideia Não foi é sempre dada. garantido. O que você vai cantar no final? Vou cantar um tema que eu escrevi, que se chama Oração. Oração, é lindo, lindo. Mas Trigueirinha você vai dar um pedacinho. Quer? Eu quero, porque Trigueirinha é alegre. Então você me disse há pouco que gosta das coisas pesadas. Eu gosto de coisa pesada, mas Agora eu que é gosto da uma- coisa leve. É porque você sabe, o dia que você gravar o Lágrima, entendeu? Tudo bem. Agora eu já estou com primavera, já estou mais satisfeita. Quando você vai ver, eu vou mandar cantei há um. pouco um tema pesadão. pra Não, você, tudo bem, é aqui lindo. no- É aqui lindo. escondida. Como é que chama? Medo. Medo. Muito bom. É muito bom. lindo. Muito lindo. Vamos fazer um intervalo? Rapidinho. Eu acho isso. Olha só, a gente está de volta, eu vou passar a palavra para o Bruno, mas eu queria lembrar para vocês que o show da Marisa hoje é 21 horas. Ela não sabia. Bruno. Olha aí, chegou a hora de saber o que você em casa está achando do programa, está achando da nossa Marisa, portuguesa mais brasileira de todos os tempos. Cláudia Colares, que linda voz, que linda cantora. Ferri, Marisa linda, sempre, é uma diva mesmo, uma diva mundial, o mundo sabe disso. Emerson Santos, gente, a Marisa é baiana e não sabe. É uma Amélia. E aí, Marisa, você é da Bahia mesmo? Tá falando comigo? Eu acho que tem mais uma mensagem. Vamos ver aqui, do Aladim, que fala que é muito bom ver a Zaira de volta aqui na TV. Eu acho que ele disse isso, Marisa, por conta de toda a sua performance. Você disse aí que tem África misturada com Portugal e tem Brasil. E a Bahia é uma grande mistura. Você conhece a Bahia? Eu conheço a Bahia e adoro a Bahia. Gosto muito, 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 muito da Bahia. É uma baianinha. Eu podia ser baiana, por que Podia não? sim. Por que não? Podia ser. Eu Com não, todo- não me importava nada. Nós adoraríamos. Olha, era bom, era bom. Maravilha. Obrigada, querido. Vamos, então, conversar um pouquinho com a Zaira Zambelli, Oi. que é atriz e que está em cartaz com Bailei na Curva. Zaira, olha só, deixa eu te contar a história. Quando, em 1985, Bailei na Curva estreou no Rio de Janeiro, aqui na TV Educativa entrou para trabalhar a Lúcia Abreu, que fazia parte do elenco. Então, essa peça, para mim, representa a entrada da Lúcia, que é uma pessoa que está na equipe. Até hoje a gente trabalha junto, então eu adoro essa peça. Bailei na Curva e a Lúcia Abreu. E eu fui assistir com uma gaúcha, semana passada, Sim. e na quinta-feira da semana Aham. passada, e essa gaúcha me contou a importância do Bailei na Curva em Porto Alegre. A Marisa está indo para Porto Alegre. E eu queria te dizer que você assistiu
ao Baile na Curva de 1985, 86? Não Eu assisti. também não. Não assisti. Eu amo essa peça. Eu conheci essa peça através de pesquisas que eu estava fazendo para os meus alunos, né? Li essa peça, adorei, isso já tem bastante tempo. E aí resolvi montar com os alunos, falei com o Júlio Conte, ele permitiu montagem de final de ano, né? Tá. De formatura de E aí aluno. você fez? Aí fiz já 2 vezes essa peça, eu amo ela. E aí tive essa surpresa que o Caladan me convidou para fazer parte dessa montagem agora, né? Lá no Teatro do Mas tem dos alguma Quatro. coisa a ver com o fato de você ter montado 2 vezes? Não, o Baile na Curva? astral, né? Porque eu gosto muito dessa peça. Amo essa peça, sempre falei isso. E aí o Caladan resolveu montar agora, nesses tempos, né, uma montagem bem pertinente, e ele me convidou. A gente se conhece, eu faço também parte do júri do Festival de Teatro do Colégio Notre Dame. Ele falou, Zaira, vamos fazer uma peça juntos? Eu falei, vamos, quero você como atriz. Eu, ai, que bom. Coisa boa, né? Bom trabalhar como atriz, né, Vera? Porque eu sou empresária, professora, diretora. Agora eu sou atriz de novo. Agora eu sou atriz, é muito bom. Às quintas-feiras eu sou atriz. Aí eu acordo, vou me cuidar, vou para academia, vou aquecer minha voz, passar o texto. Amo, amo de paixão. E um personagem lindo, Pois né? essa peça, conta pra gente, porque quem não viu, você já viu? Não conheço, viu. A tô peça curioso. é deliciosa. Deliciosa. E ela fala da peça um pouquinho. Então, essa peça, escrita pelo Júlio Conte, ela tem 36 anos de existência. Ela foi escrita em 1980 e poucos e ela retrata uma época do Brasil que foi de 64 até os anos 80. E foi uma época que eu vivi. Eu vivi exatamente aquilo. Quando teve o golpe de 1964, eu estava saindo do Colégio Rio de Janeiro, Você devia ali em ter Ipanema. muito criança. Sabe que eu estava indo com meu irmão para lá e chegamos lá, não vai ter aula, porque teve golpe, a gente não entendeu nada, a gente não sabia o que era aquilo. Voltamos para casa, chegamos em casa, meu pai estava ouvindo rádio, Repórter Esso, aquele rádio assim alto ali, Ipanema, e um clima pesado, sabe? Todo Tentando mundo entender o que tenso. estava rolando. E eu não sabia o que estava acontecendo. E é uma delícia, né? Porque nessa peça você está fazendo a mãe vivendo as crianças. Mas você era a criança. Eu era a criança. Você era uma das... São 6 crianças, São não 6 são? crianças. É a história daquelas 6 crianças que moravam no mesmo bairro, com classes sociais diferentes, né? É um pai que é sociólogo, o outro pai é operário, o outro é capitalista, o outro é militar. jornalista. Tem E o profissões golpe transforma a vida de todos eles, né? De maneiras diferentes, mas transforma. Mas o que é delicioso, essa peça ela teve muito sucesso porque ela foi feita 25 anos depois, né? Ou seja, de 64. Ela foi montada um pouco para falar dessa juventude, dessas crianças, como é que eles eram, como é que eles viviam, o que eles ouviam de música. Então a peça é o tempo inteiro, é música e dança. Porque você dança. Eles dançam, Aí você fica. E a música só hits, né? Da É. época, que leva a gente para viajar, né? Você viaja no tempo. Agora, com as o E o, jovem comportamento, adora. e o comportamento também era outro naquela época. Eu sempre ouvi dizer que, por exemplo, namorar naquela... Hoje em dia você namora, sai com a sua namorada. Naquela época você precisava ter alguém da família, namorar na frente dos pais, sair com o irmão para ir pro Exatamente. cinema. Isso, Bruno. Você fez um estudo ótimo sobre a época. O irmão menor tinha que ir, senão você não podia sair. E a gente tem Uma mão cena na perna assim, era né? super abusivo. Oi? Uma mão na perna era super Super abusivo, é. E tem essas cenas. Tem a cena do carro, de namoro no carro. Alta sacanagem. Você me beijou, mas não me pediu para namorar, né? Isso, Você tem isso, que me isso. pedir namorar para depois beijar. E a menininha, a irmãzinha que vai junto, né? E aí também tem o que acontece com esses jovens, cada um vai para um caminho, né? E tem aqueles que foram anos 70... hippie, Que aí entra estrada na da droga, vida, entra no hippie, vai Paz e pra Praia amor. do Rosa.
vai pra Uma praia, ver corrida de submarino, É. né? Naquela época tinha corrida de submarino, E o que é né? engraçado é que o jovem gosta, o jovem não gosta. A nossa plateia é constituída de pessoas assim da minha idade, mais velhos, né? E os jovens. Os jovens vão, adoram e repetem, e vão de novo, e fazem o boca a boca. Meus alunos amam, né? Já foram várias O vezes. que mostra que a peça está muito bem construída, porque o jovem se reconhece naquilo. É. Tem algo que não é, ele fala de uma época, mas o jovem. O tá ali jovem se dentro. reconhece, porque até hoje fala com ele. Exatamente. Né? Tem essa simbologia toda e muito as músicas são um roteiro à parte, né? Não, é Elas extraordinário. contam A a música história. é uma delícia, é uma viagem no tempo. A trilha sonora é do Caladã, a direção e a produção também é do Caladã. O Caladã é uma figura assim maravilhosa. Eu o conheço apenas há 4 anos, mas assim, estou apaixonada por ele, porque ele é devoto do teatro, gente. Ele consegue botar uma peça em cartaz sem patrocínio, sabe? Assim, ele tem um grupo, esse grupo de jovens talentosíssimos. Quando ele me convidou para fazer parte desse elenco, eu falei, gente, mas a minha idade, a idade dessas crianças, desses meninos, mas eles são tão talentosos, tão disciplinados, e assim tem um comportamento na coxia exemplar. Sabe, tem uma consciência, eles curtem tanto o que Você estão estava precisando fazendo. voltar nessa área. Ai, menina, eu estou tão feliz. Realmente é É importante, muito né? bom respirar e ouvir o terceiro sinal, né? Agora sou eu que vou entrar. E com aqueles jovens todos, nossa, me rejuvenesce muito. Estou muito feliz. Então vamos lá. Está em que Sim. teatro, que dias, etc. Sim, está no Teatro dos Quatro, que fica no Shopping da Gávea, às quintas-feiras, às 21 horas. Tá. E vai até quando, Zaira? Pois Porque é. essas temporadas, em geral, elas estão cada vez menores, né? É muita coisa querendo acontecer, não tem espaço na É, cidade. a gente vai ficar essa semana amanhã, tem espetáculo, e na outra. E aí, depois, a gente precisa de um teatro para a gente continuar, porque essa peça é necessária. As pessoas saem do teatro muito emocionadas, sabe? E é bom para lembrar do que aconteceu. Gente, abre o olho. Eu, por exemplo, fui uma jovem muito alienada naquela época. Morava em Ipanema, aí comecei a fazer teatro. E depois, quando eu assisti o filme Pra Frente, Brasil, eu levei foi um balde de água gelada. Porque na você minha se deu cabeça. conta de tudo que estava acontecendo. Isso acontece mesmo, a gente não se dá conta do que Não está é? acontecendo em volta da gente. Em volta da gente. Sobretudo quando a gente é jovem. Pois é, eu me senti tão usada pela cultura americana, sabe? Que mandava tanta coisa para cá e a gente ia ficando meio alienado, assim. Não diga isso, porque tem tanta coisa boa na Tem cultura muita americana. coisa boa, tem, mas eu twist, fiquei olha só, rock and magoada roll. com isso, sabe? Assim, Acabou fiquei, ficando. porque eu me senti muito alienada. Mas tudo bem, também ganhei outras coisas, né? Outras E depois experiências. Desalienou-se, né, Zaira? Sim, Também sim. pode. É uma Pode. coisa Zaira, possível. mas você está falando, você é professora, você conhece essa geração nova de artistas que estão aí indo para o mercado de trabalho. Melhor do que ninguém, você pode falar como é que é a relação desses jovens com a arte, né? Assim, é difícil, sabe, Bruno? Tem pessoas, assim, muito talentosas e muito comprometidas, mas tem muitos que não. Que querem fazer teatro, mas não querem se comprometer. Gente, teatro não se faz sozinho, não. Teatro é equipe, é grupo, a gente tem que estar junto ali, né? E as pessoas, eu quero. Já foi ao teatro? Não, não fui. Bom, então vamos ao teatro, vamos marcar uma peça para a Pois gente é, Zaira, ir. mas a verdade é que quem não se compromete acaba não conseguindo engrenar numa carreira. Porque a carreira do ator, a carreira de qualquer pessoa ligada ao teatro, ela exige tanto, qualquer carreira ligada à arte, ela te exige tanto, ou você se compromete, ou você realmente entra de verdade, ou a carreira vai te expulsar. É verdade, Né? é verdade. Isso Longa vida. Obrigada, Vera. Teu curso em Copacabana continua. Continua. A gente está agora com um professor muito bacana, que eu sei que você conhece, mandou um abraço para você, que é o Roberto Frota. Maravilha. Ele chegou aqui, ele contou que ele está dando aula para pessoal de terceira idade, Terceira basicamente. idade, acima de 50 anos. Ai, que legal. Não, então não é terceira idade. Não, é para jovem. É só para dar uma... Né, os jovens, Gatão- ficarmos Pra entre homem nós. é gatão de meia idade. Maravilha, Zaira. Obrigada, Obrigada. muito bom. A gente obrigada. faz um intervalo rapidinho, já voltamos. E estamos de volta. Bruno Barros, nós temos
alguns ou a gente deixa os comentários dos telespectadores para depois? Para o Facebook, daqui a pouquinho, depois desse Obrigada. bloco, agora com o nosso colunista Wagner Victor. É difícil de falar seu nome, hein? Wagner Ah, Victor, tem um Victor. trava-língua. A gente tem o nosso bloco especial no Facebook com mais mensagens e mais interação. Como é que é essa história, Wagner? Você virou português? Essa semana eu peguei minha cidadania portuguesa. Seus pais são portugueses? Meu avô. Eu tenho uma corrente que é da Suíça, que fez da migração no século XIX, e uma que veio de Portugal. Mas o avô, ele quando veio aqui, ele botou um júnior, apesar do pai dele não ser júnior, foi uma dificuldade. Achamos lá, passei para minha mãe, e agora eu recebi e estou passando para o meu filho. E essa semana eu fui lá no consulado de Portugal para pegar minha carteirinha. Então tem minha carteirinha lá, também agora sou português. Carteirinha de português tem isso? Tem, Não é passaporte é que de você pega, cidadania, não? Depois você tem a opção de pegar passaporte ou não. Eu vou ficar com É passaporte a carteira brasileiro. de identidade Carteira portuguesa. de identidade de Portugal, bonita, com chip, tem a carinha holográfica, bonita. Mas muito mais bonita, inclusive, que a carteira de identidade brasileira. Tá bom, vamos lá ver isso. Nós chamamos cartão de cidadão. Cartão de cidadão. Está aqui no bolso. Não puxo agora que pode cair, mas está aqui no bolso. Olha só, a gente estava conversando isso no começo do programa a respeito de incêndios em prédios históricos. Todos nós aqui trabalhamos em teatro, em televisão, tudo que a gente conhece em termos do nosso cotidiano de trabalho são prédios velhos, são prédios antigos, são prédios que a gente pode dizer prédios arriscados. Com muito material inflamável. Muito arriscados. Prédio arriscado. Muito arriscados, com um elevado nível de risco acima do aceitável para as melhores práticas de engenharia. Isso acontece muito. Na realidade, primeiro entender, eu acho que talvez no incêndio tenha sido o local que mais se aprende a partir das grandes catástrofes. A engenharia tem uma característica interessante. Sempre que tem um grande acidente, você aproveita as causas do acidente e aperfeiçoa para evitar aquele problema. A gente estava agora completando 10 anos do acidente daquele do 447, aquele voo do Rio para Paris, que teve o problema do pitot, que é um sistema que vê a velocidade que congelou. E hoje os sistemas aperfeiçoaram em função daquele acidente. E incêndio tem muito isso. Eu acredito que no Brasil, e acredito no mundo, nós temos um momento que marca a questão dos incêndios, que não eram prédios históricos. E famoso, está na cabeça de todo mundo, que é o incêndio do Joelma, na década de 70, e quase ao mesmo tempo o Andraus, que é lá também em São Paulo. Morreram muitas pessoas. Depois tivemos aqui pertinho, inclusive da TV Brasil, o Andorinha, mas foi na década de 80. A partir dali, se mudou, e praticamente todos os estados começaram a fazer códigos de incêndio e de pânico. E, logicamente, esses códigos também se aplicam a prédios históricos. Deve se lembrar que, recentemente, o nosso museu aqui nacional pegou fogo. Por acaso, eu, há 15 anos atrás, como secretário de Energia, eu anunciei que o prédio ia pegar fogo, que eu tinha levado Francisco, meu filho pequenininho, e vi, olha, vai pegar fogo, porque quem tem o olhar da engenharia, quem está acostumado, consegue, além dos sistemas de detecção que você tem que colocar, você consegue identificar uma série de problemas pela própria experiência. Mas, basicamente, hoje, você tem que trabalhar com prevenção. Se não trabalhar com prevenção, você tem grandes acidentes. Temos da língua portuguesa, ali em São Paulo, foi recente. Tínhamos um em Nova Delhi, o Museu de Ciências Naturais. O do Museu Nacional foi falha elétrica, né? Falha elétrica. E a falha elétrica é uma das principais razões de problemas de incêndio. Tivemos a Catedral de Notre Dame, ainda não foi identificado, mas falha elétrica. Por quê? A parte elétrica ela pode gerar um sobreaquecimento, um curto, que gera fagulha. E se juntar com o elemento inflamável, e muitas vezes você identifica isso. E, por exemplo, na parte elétrica, você está falando, parte elétrica você tem um aparelhinho que você faz de prevenção chamado termovisor, como se fosse um aparelhinho daquele de 3D. Então, você vê os chamados pontos quentes, que pode ser numa subestação, numa ligação. Aquele ponto quente, ele pode gerar futuramente um curto, se tiver um material inflamável, levar a um incêndio. Há a possibilidade, o problema da morte dos garotos que aconteceram no CT do Flamengo, parece que foi um problema na parte elétrica. Então, a prevenção é fundamental. E na área histórica, o problema é maior. Por quê? Porque os prédios históricos foram construídos 200, 300 anos atrás, onde você não tinha a carga elétrica que você coloca hoje. A carga, ela carrega muito mais. E muitas vezes você faz as chamadas gambiarras. No Brasil se chama dos armengues. E ali você pendura, não tem sistema de detecção. Muitas vezes os prédios históricos não têm o suporte da cultura, o suporte financeiro, e os acidentes acontecem e são
gravíssimos. Eu queria com um perguntar- impacto muito grande que não se limita ao prédio. Eu estava lendo para entrevistar você alguns dados e eu fiquei muito impressionada porque um dizia que a respeito de fumaça tóxica, que se você respira fumaça tóxica, você está acabando de falar do ninho do urubu e da Botkiss também, que é o mesmo caso. Se você, durante 10 minutos, respira aquela fumaça, você morre. É um período muito menor. Você hoje tem, na prevenção, quando faz um projeto novo, você tem uma série de materiais que eles retardam a propagação do fogo e outros materiais que não emitem a fumaça tóxica. Que a fumaça é o maior problema, que a pessoa literalmente apaga e morre da fumaça. É o caso do Kiss, é o caso, certamente... Quando você vê o relato... Faz perder consciência também. Quando você vê o relato do no que CT... você cai, aí do você... CT do Flamengo, você vê que alguns garotos saíram e os outros estavam deitados e não acordavam. Eles não morreram praticamente da queimadura. Agora, isso se faz com engenharia, com prevenção. E, logicamente, esse projeto, você tem códigos para isso. E esses códigos têm que ser rigidamente seguidos, quando você faz um prédio novo ou quando você adapta O prédio o antigo prédio ao antigo, funcionamento dele. que é muito mais difícil, tá, Vera? Isso é um detalhe Com certeza. muito Uma mais coisa que eu queria difícil. perguntar, porque aí a gente estava conversando aqui no intervalo, e eu estava dizendo para o Bruno, eu queria fazer então um treinamento. Eu comecei já a ficar apavorada. Aí eu quero fazer um treinamento para saber como é que eu saio daqui, se pegar fogo, eu quero sair correndo, como é que eu vou fazer. Porque aí diz o Bruno, eu queria que o Bruno contasse essa história, que eu acho verdadeira, como a prevenção de pânico. O Bruno passou por uma situação gravíssima, que o prédio onde ele morava Eu morava simplesmente naquele edifício em desabou. São Conrado. Não desabou, não. Ele pegou lá fogo. em cima pegou fogo e aí... Da morte do alemão, não sei se vocês lembram disso, foi em 2015, eu morava lá. E assim, eu estava falando que no momento da explosão, ou então depois Do quando você volta para incêndio, buscar suas coisas, o pânico. você fica absolutamente perdido. Eu lembro que a Defesa Civil deu 10 minutos para os moradores voltarem e, assim, nesses 10 minutos vocês pegam os seus documentos, vocês pegam Uma o que coisa vocês de precisam. valor, Uma coisa de valor, um computador, enfim, uma coisa para o seu trabalho. Você lembra, faz a listinha, subir 18 andares de escada. Quando você chega no lugar, na sua casa, que você conhece, sabe onde está tudo, você não lembra. Eu fiquei uns 5 minutos assim rodando, tentando entender o que tinha acontecido. Porque você fica em pânico e você Ô, fica em Bruno, choque. Normalmente, as próprias pessoas que trabalham... a questão de práticas de abandono, treinamento de abandono, é uma coisa obrigatória em prédios a partir de um certo andar, de um número grande de andares, especialmente em prédios públicos, mas até em moradias, as pessoas deveriam conhecer a melhor prática, a melhor forma. Você tem sistemas de porta, de corta-fogo, que foram colocados pelas novas legislações, e as pessoas não se acostumam. E a gente vê que as práticas, por exemplo, você entra no avião, a aeromoça faz o briefing anterior, como se comportar diante de um acidente. Grandes corporações, você só pode entrar quando você vai para uma sala de briefing. Embarque em helicóptero. Então, no caso ali, se eu não me engano, do seu prédio, eu sabia que você morava lá, parece que foi uma atmosfera explosiva por um vazamento de gás. Você chega a um nível de inflamação e gerou elevada energia, que foi a explosão da questão do vazamento de gás. Ali não para. Pode ter sido um curto elétrico junto com vazamento de gás. E isso, em prédios públicos, é interessante, porque muitas vezes, quando você tem um prédio histórico, você não pode usar qualquer sistema de prevenção, de combate ou de antecipação, porque aquele sistema ele pode dilapidar o patrimônio. Imagine uma biblioteca. Se você põe um sistema de sprinkler tradicional com água, você pode acabar com todo o patrimônio. Então, você tem material aplicado. Eu estava até vindo para cá, estava falando com o Coronel Loyola, que me ocupa, que trabalha comigo atualmente. Eu estava falando, antigamente eu usava um gásinho, que era o gás Alon, mas o gás Alon, a partir de 94, que era um gásinho pequenininho, para combater, porque na realidade era um gás que você andava com pequenos extintores, até quando engenheiro você andava com pequenos extintores, mas ele foi proibido em função da camada de ozônio. Agora lançaram novos gases, que é o hepta, flúor, propano, que são coisas que você não vai gerar um dano. Então, você tem aplicação para cada sistema. Hoje, em grandes museus europeus, você tem sistemas que a pessoa acendeu um cigarro, automaticamente aquele sensor vai identificar e vai aparecer uma pessoa acendendo o cigarro. A pessoa pode aparecer o cigarro. Teve um incêndio do MoMA em 58 que foi por quando deixaram um cigarro no chão e pegou fogo. Você tem uma série o cigarro é um dos grandes... Tudo indica que o acidente de Notre Dame, havia uma obra ali colocada,
que a pessoa deve ter fumado e não E não tá apagou identificado. direito o E não cigarro. apagou. Cigarro é um gravíssimo problema junto com falhas no setor elétrico. Agora, tudo isso com prevenção e com engenharia dá para combater. Então, a primeira coisa que tem que se ter é verificar se aquele prédio histórico ele tem um plano aprovado no Corpo de Bombeiros que aprova. Segundo, ver se os sistemas que no projeto eles realmente estão funcionando. Porque se eles não estiverem funcionando, você não consegue antecipar. E você tem sistemas complementares, os chamados guardiões que trabalham, prédios a partir de 30 metros. Você tem uma série de os chamados bombeiros civis que você tem que colocar. Porque essa história que o Bruno contou, que é uma história real da vida dele, você acha que serve treinamento, esses treinamentos, que a gente tem a sensação que não serve para nada, que é uma simulação de brincadeira? Olha, serve muito, porque você tem que entender a rota da fuga. As pessoas têm que saber, por exemplo, não pode correr, não pode utilizar elevador, porque o sistema elétrico pode falhar e você está dentro do elevador. Prédio atrás do municipal, o rapaz que usou o elevador, ele se salvou, lembra? Eu estava vendo outro dia Lembra? Ele ficou dentro do elevador, o prédio coisou e ele foi até o 5º andar. Eu fui logo depois desse acidente. Eu estava com o presidente da SEDAI na ocasião, eu fui verificar. Mas, por exemplo, outro dia eu fui num prédio do amigo meu, prédio grande, e o pessoal de água mineral fechou todo o sistema de incêndio, botando aqueles galões de água mineral. Falei, olha, se por acaso acontecer uma ocorrência, você tem uma catástrofe. Então, se você não tiver o olhar para isso, logicamente o olhar dele, que vivenciou isso, é um olhar totalmente diferente, porque hoje ele vai saber como se posicionar, como se portar, como agir. E você lá aprendeu fora, alguma coisa? Que a gente fica em pânico. Só isso, né? É difícil. Mas eu tenho uma coisa também, assim, eu fico pensando, no Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro, e Marisa deve ter passado por... você passou por todos os teatros do mundo, os maiores teatros. E teatro é lugar que tem muito tecido e veludo, e aquelas coisas pesadas que pegam fogo muito rápido. Tem como prevenir, trocar esse tecido sem mexer na estrutura? Não, por acaso o Teatro Municipal sofreu uma grande reforma e grande parte dos problemas que existiam no Teatro Municipal foram reduzidos. O risco você nunca elimina, você chama mitiga, você reduz o risco. Mas o Teatro Municipal melhorou profundamente. Agora... Mas existem, por exemplo, tecidos não inflamáveis, claro, você tem madeira. tecidos não inflamáveis, você tem madeira. Eu mesmo identifiquei uma vez no Teatro Municipal, estava visitando lá com um amigo, que era o vice-presidente, Ciro Pereira, estavam falando, olha, esse material aqui, o material de madeira está muito acumulado, e se uma pessoa jogar, uma vez, um cigarro sem querer, você nem nota. Na realidade, muitas vezes, o incêndio, ele normalmente acontece, Até você vai reparar... a chama aparecer, você demora. repara que muitos dos incêndios, Vera, acontecem no momento que não está habitado. À noite. Claro, porque fica latente, aquilo cresce, você não tem sistema de detecção, geralmente você não tem as brigadas, muitos lugares para conter custos, acho que brigadas, e é necessário brigadas ativas, pelo menos 2 pessoas, a partir prédios de 30 metros de altura, e você não identifica. Quando você vê, já está lambendo. Aí é só para você entrar no combate. E mesmo o combate, você tem que ter sistema. Às vezes o cara vai combater, verifica que a mangueira está totalmente furada, ou que não tem o sistema pressurizado. Então, é um trabalho fundamental e muitos... Eu estava vendo, nós tivemos 4 grandes acidentes recentemente, o de São Paulo, do Museu Nacional. Em Nova Delhi, um acidente gravíssimo. Então, incêndio é uma coisa que acontece. Agora, tem como prevenir. Agora, quando se tem uma redução de custos na manutenção, geralmente, um dos primeiros pontos que se cortam é a questão da prevenção. Então, esse é um problema muito grave e fica de olho, gente. Mesmo que não é no prédio, essas gambiarras, esses beijamins por 30... Eu vou procurar a CIPA amanhã e vou fazer um cursinho. Vamos treinar. Vamos treinar aqui. Você já passou por alguma situação de pânico de incêndio? Não, né? Não, graças a Deus, que Deus proteja. A gente vai acabar o programa e você, então, vai cantar pra gente. E vai ser o quê? É oração. É a oração que você fez. E é com quem que você fez? Porque é a composição sua.
Não, a letra é minha e a composição é do Tiago Machado, que foi quem fez. Quem conhece o meu repertório foi quem fez O Agente da Minha Terra. Ai, que maravilha, é lindo aquilo. Adoro. Obrigado, Pedro. Obrigada. Querida. Então, a gente vai voltar que horas amanhã? Às 5 da tarde. Ok. Então Continua no bom. Facebook, né? A gente Olha vai aí, continuar. obrigado. Isso, Ô, Wagner. Quem é de casa já dá dica. Muito bom. Marisa, tudo seu. Triste e só anda meu coração, como anda a folha perdida no vento. Procuro o caminho nesta escuridão, procuro a luz no pensamento. Busco a perdida oração que minha mãe me ensinou. Quero gritar a verdade, quero gritar a verdade, mas o vento me calou. Parece a madrugada molhada e fria que vagueia como louca pela cidade. Nada me aquece, a alma vazia. Estou sem tempo, mas com idade. Busco a perdida oração que minha mãe me ensinou. Quero gritar a verdade, quero gritar a verdade, mas o vento me calou. Busco a perdida oração que minha mãe ensinou. Quero gritar a verdade, quero gritar a verdade. Mas o vento me calou. Vem pra cá, Marisa. Pedro e João. Vem pra cá que ainda tem 15 minutos só na internet. Muito espetáculo. Aqui, meu cartão cidadão. Ai, que lindo! Bem português. Meu trabalho. Bom, a gente está no Facebook agora e a Marisa postou algum post no Instagram dela falando
que estava no Sem Censura. Aí seus fãs vieram em peso aqui para a página do programa, e aí tem um deles que comenta assim: qual a relação? Eu acho que talvez deve ser de Portugal, não conheço o Sem Censura, que é um programa que fala de vários assuntos. Ele fala: qual a relação de prevenção de incêndio, Marisa? Vim ansioso porque vi no Instagram dela que ela estava no programa e, ao invés de falarem de música, estão falando de incêndio. Mas você incendeia por todos os lugares que você passa. É que ele tinha que ver o programa desde o princípio. Exatamente, chegou atrasado. Não vale, mas ainda bem que hoje em dia a gente pode ver, rever. Não, ela botou fogo aqui, botou fogo aqui no... Nos nossos corações. Isso é amanhã no concerto, tem que ver. Ainda tem um concerto amanhã. Você tem prazer, você consegue ter prazer cantando, mesmo cansado? Olha, Vera, se não fosse assim, eu não cantava. Não cantava? Não. A gente, com a idade, começa a atingir assim, uns picos de inteligência. Isso. E a gente olha e diz, olha, não vou fazer isso porque não vai dar prazer nenhum. Tá. Eu não vou estar feliz. E eu acho que para viver temos que ser felizes. Quem não é feliz não vive, sobrevive. E é terrível quando isso acontece. Então, para cantar, isso de cantar é um ato egoísta. Porque eu, se estiver em casa com o meu filho, eu estou pensando no palco. Né? Eu fico 2 dias, que maravilha, vamos sair, vamos comer uma pizza. E aí, imediatamente, você começa... E o meu amor começa assim a cair. Eu preciso do palco, eu preciso de exteriorizar as minhas emoções. Sabe o que eu estou a falar? Perfeitamente. Eu preciso deitar cá para fora, então eu preciso de cantar. E você tem o retorno das pessoas também. Mas eu preciso de cantar. É como respirar, eu preciso de cantar. Se eu estou muito tempo longe, eu preciso da minha casa, eu preciso do meu filho, eu preciso da minha cama, eu preciso das minhas rotinas. Então, nós tínhamos um cantor em Portugal chamado António Variações, que eu amava de paixão, já morreu, que ele dizia, eu estou bem onde não estou. Que bonito isso. É inteligente. Pois é. E então, o cantar tem que ser prazeroso. Mesmo cansada, eu tenho que ser... E vou ser muito sincera, há dias que é viagem e concerto, e eu olho e digo, eu hoje não me apetece nada cantar. E aí entrou no palco, acaba tudo. Mas entrou no palco e acabou. Isso é o milagre, né, da adrenalina, que cura tudo. Você sai melhor do que você entra. Mas sempre. até doente. Doente não cura. Até A gente doente. fala isso, o teatro cura. Cura. Né? É a Porque adrenalina que faz que você entra mal e sai bem. ao vivo, você depende de doente você. com febre. E às vezes você faz coisas que você não lembra. Falam, você fez aquilo. Eu fiz, fez, falou. Não falei não. Você vai ver depois e fez. Num estado emocional muito inteiro. Né? Você está ali total. Porque se você não tiver total, você não consegue fazer. Você comunica. Né? Exatamente. Sente isso. Ô Marisa, você cuida de outras partes da sua carreira? Você gosta de cuidar ou você canta? Mas Eu já tentei fazer isso e é extremamente difícil. Ou é cantor ou é empresário. Não dá Os para dois fazer não dá. tudo. Os dois é impossível. Por isso, até o meu empresário, o meu manager veio nessa tour comigo. Mas não é prazeroso. Eu só sei cantar. Quando vocês me começam a falar de dinheiro e números, eu salto fora. Eu não gosto. Mas, ô Marisa, uma coisa que eu acho muito legal é que o teu português, mesmo com sotaque, é muito fácil de entender. Porque tem muitos portugueses que falam que, para os brasileiros, é muito difícil Não, eu estou pondo conseguir... sotaque. Mas ela está falando brasileiro. Não, fala brasileiro. Falando sotaque. Mas ela tem um sotaque, dá fácil de entender. Porque Fala ela... português pesado para ele. Olha, eu estou a pôr um sotaque aqui para ver se vocês me entendem, porque senão vocês não entendiam nada. Não, mas o português de Portugal é muito parecido com o nosso. Tem algumas palavras que são muito diferentes. Não, por exemplo, autoclisma. O vosso português é muito doce. E o nosso português é fechado. É como a nossa música. A nossa música é fechada, a nossa música é para fora. Mas para cantar melancolia, talvez... Aqui a gente está chamando agora de melancolia sofrência, né? As pessoas deram um novo nome aí para melancolia. Você ainda não viu isso? Não. Não, é sofrência, é uma ótimo. nova expressão que o Brasil Sofrência? criou. Sofrência. Sofrência. Então, esse termo que você canta agora não é mais melancolia. Você pode usar sua experiência. Hoje, no seu show, fala Amanhã. sofrência. Amanhã eu vou dizer, olha, vamos deixar de falar do sofrência e vamos passar a falar da alegria. Muito bom. Paciência, sofrência. Zaira, fala com o Sofrência. microfone. É sofrer com paciência, né? Sofrência. Muito bom. Gostei Olha, dessa vamos ver. palavra. Eu gostei muito das suas tatuagens também. Lindas. Todas Ainda bem que acabou, não é? Não.
Olha, agora a Vera vai ser a minha mãe. interminável. Mas eu tenho idade para ser sua mãe, exatamente. Então é o seguinte, você não pretende... Que tá bonito só de um lado, sabia, né? Não, esse braço fica Não, fora. ótimo. Esse braço já não pode ser. Mas só- teve uma Não, mas tá sequência. bonito Mas esse, teve uma né? sequência para fazer, né? Tem. As rosas foram surgindo progressivamente, não foi de Foram uma vez, surgindo não. progressivamente e foram se abrindo. Elas começam com rosas fechadas e conforme elas vão descendo, tem uma ou outra que ainda está fechada, mas quando aqui termina, como vê, a rosa é aberta. Ah, ficou bonita essa ideia. E o desenho é bonito. tem uma lógica. A vida já me pregou algumas partidas graves, grandes, boas. Eu gosto. Não me importa. Ninguém amadurece sem elas. Então, infelizmente. acontece que quando a gente vê um ramo de roseira, a rosa quando está nascendo, é lindo, né? A gente chega lá e diz, olha que lindo, e está com vontade de tocar. Se pica e o ramo é duro, não quebra, não parte. Primeiro que você consiga quebrar, tem que se picar, tem que se magoar e só depois é que parte. É isso. E no final, se você conseguir, você chega... no final, se você olhar para aquela roseira que é pequenina, está em flor ainda, e quando chega no fim, ela dá uma rosa linda, grande, carnuda, bonita. É isso, é o significado. A vida tem tudo a vida isso. é isso. E tem uma frase. Mesmo. Tem. God is my co-pilot. Legal. Bonito. Olha aí, vamos ver o que vocês em casa estão achando do programa. Maria José diz que o programa está excelente. Bom, Miara. Roberto Cabral Silva, Zaira, é muito bom te ver firme e forte. Sucesso. Yes, obrigada. Oba. Fala para ele lá te ver. Vai lá no Teatro dos Quatro, né? Ele é daqui do Rio. Quinta-feira, Shopping da Gávea, 21 E é um teatro horas. muito legal, né? É uma delícia Muito aquele legal. teatro, nossa. É um muito palco gostoso. nobre aqui no Rio, É, um palco gostoso, as coxias, camarins, tudo muito bom. Viva Sérgio Brito. Viva Sérgio É. Brito. Viva Sérgio Brito. Foi meu professor. Roberto Cabral Silva, Marisa, que luz essa mulher. E aí tem o Glaubo, que ele fala, meu primeiro contato com os álbuns de Marisa foi uma postagem do poeta Pedro Álvaro Alves de Faria. A descrição da junção de um momento pessoal adequado à canção Boa Noite, Solidão. E um momento cultural, tudo começou também para mim. Olha Que aí. lindo. Né? É um fado que quase... em Portugal é muito conhecido, mas fora de Portugal não acredito que seja tão conhecido. Então ele é capaz dele ser português, talvez. Provavelmente, sim. Ou então fez uma pesquisa grande e encontrou... Você encontra muitos portugueses aqui, não encontra, Marisa? Eles vão todos no show te ver um pouco, não se identificam. Eu acho que vai aparecer, eu espero bem que apareça. Sabe, Vera, nos últimos anos é que tem aparecido o português. Durante muitos anos eu fazia turnês gigantes por toda a parte do mundo, Austrália, Estados Unidos, tudo. E os portugueses eram um número muito pequeno, muito reduzido. O que vinha era muito público local. Até nos Estados Unidos e tudo. Agora, Tem uma colônia portuguesa muito grande ali em Massachusetts, ali subindo em Boston. Tem uma muito colônia grande ali. É portuguesa. engraçado, né? Você ter feito esse sucesso internacional. Mas assim. essa coisa que foi acontecendo, como eu sempre trabalhei com agentes americanos ou locais, às vezes era muito difícil chegar às comunidades portuguesas. Apareciam alguns portugueses, mas não era como é hoje. Não vou falar do Canadá, que Toronto tem um número de portugueses incrível. Eles lotam o concerto. Toronto tem muito português. Toronto. Mas é incrível, lá tem um melhor frango, aquele frango português que roda. Frango de Você sabe padaria. que aquele frango de padaria é frango português. Vocês Não. chamam Foram os frango de portugueses padaria? que inventaram. Frango de Frango padaria. no espeto é frango de padaria? Frango de padaria. Tem uma E foram os portugueses que Famosa inventaram. televisão de cachorro. E é genial, porque cada casa tem um molho diferente, é delicioso. Bom, não é? Frango. Vocês chamam frango de Frango padaria? de padaria, cara. Frango no espeto. Tem uma região dos Estados Unidos, tem muito português, é o Cape Cod, que é uma região, é um cabo ali em forma de bacalhau. Ali Cape Cod, claro. Cape Cod. É uma região ali em Massachusetts. Português, você anda na rua, você vê Não, bandeira. mas eu quando vou naquela zona... Hoje em dia, depois quando eu volto depois do nascimento do meu filho, eu não sei porquê, mas
a minha comunidade portuguesa começou a vir em massa. Assim, eu não estou a dizer que antes não vinham, mas não era um número... Não era a ponto número de que eu você dizia perceber. assim, olha, agora são 60% português e 40% de público local. Mas apareciam portugueses. Agora está ela por ela. Você é ganhou os incrível. portugueses. A verdade foi isso, Eles Marisa. sempre estiveram comigo. Eu acho é que quando eu regresso, a comunicação para a comunidade portuguesa passa a ser mais intensa. E aí começaram a aparecer em maior número. E aqui estou à espera que me venham dar Marisa, um abraço. pelo amor de Deus. Você, de Deus. você falou que adora o rei Roberto Carlos. Canta alguma coisa do rei Roberto Carlos no teu show? Não canto. No meu show, eu canto o meu repertório. Mas não tem quando você vai a um país, você não pega o autor local e tenta... Não, muito raro fazer. É muito raro fazer isso. Você comprou um bilhete para me vir ver a mim, não para eu vir cantar coisa O local. pessoal sempre gosta do... Ainda mais você sendo Não, mas apaixonada se for- pelo não, rei. Sou Não, ela apaixonada tem por música brasileira, juro por Deus. Mas Tem um repertório dela que é sim, muito... mas se tiver que cantar, se me apetecer cantar, ou se eu sentir, Ô, eu Mar- faço. E Portugal agora, a gente aqui tem a sensação que só tem brasileiro lá. Vocês lá sentem isso? Olha, que os brasileiros estão temos indo em peso. muitos brasileiros. Ah, meu Deus do céu. Muitos, e são tão bem-vindos, porque Ah, a gente que adora. fofa. É verdade, a gente Lisboa, adora. então? Lisboa, Porto, tá cheio, mas é tão interessante a gente andar na rua e de repente, cara, não sei o que, a gente... Ui! Cara. É bom, é muito bom, é muito bom. E veio trazer uma animada também. Lisboa, nesse Teve até momento, carnaval esse ano, bloco de carnaval. Tem uma amiga que está morando em Lisboa, ela fez os brasileiros lá fizeram um bloquinho no Sério? bairro Alto, sim. Olha, não sabia, mas eu acho que também no carnaval não estava lá, não. Mas o incrível disso tudo é que o Lisboa e Portugal, neste momento, estão na moda. Né? Até Madonna tem Pô, casa lá. põe na moda nisso, tem na Europa Madonna, inteira. Muito bom. Gente, foi um prazer tê-los aqui, Wagner, muito Zaira. bom. Obrigada. Foi um Vera. prazer Muito conhecê-la. obrigada, Bruno. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. A gente volta amanhã, mas acontece que amanhã todos vocês têm que estar lá, né? Ah! Até amanhã. Até amanhã.